Doutora Cláudia, vamos tocar nossa live. Nós havíamos Vamos lá. combinado durante a semana que nós falaríamos hoje, principalmente, com os pacientes recuperados do Covid, que a fisioterapia tem um lado fantástico para auxiliar na melhor recuperação desses pacientes. Porque, geralmente, o que acontece? Eles ficam com um probleminha no pulmão, cansaço, dor de cabeça, dor nas pernas, dores nos braços, no corpo todo, e eu sei que a fisioterapia pode auxiliar muito nesse sentido. Pode dar uma melhor qualidade, pode trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E a Sim, recuperação é demorada, né? sim. Ela é mais prolongada, né? De médio a longo prazo. Nada imediato. Essa reabilitação pós-Covid é uma reabilitação de médio a longo prazo, né? Devido às características que essa doença, né? Essa nova doença respiratória causa no organismo das pessoas. Tem algum exercício, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer em casa? Porque em muitos e muitos casos, o Covid, ele pegou pessoas assim de baixa renda, que não têm tanto dinheiro para procurar um fisioterapeuta. Esse tipo de profissional geralmente atende por convênio, não existem postos de saúde e a rede pública não oferece ainda esse tipo de serviço, esse tipo de tratamento gratuito para essas pessoas. Tem alguma coisa que a senhora possa adiantar, falar, como que pode fazer, alguma coisa que eles possam fazer em casa? Eu posso falar um pouquinho sobre o Covid rapidamente? Ah, eu adoraria. Então, essa pandemia, né, causada pelo Covid-19, que é um vírus que compromete o sistema respiratório porque ele prejudica o funcionamento normal dos pulmões, né? Normalmente, os pulmões são dois órgãos, né, localizados na cavidade torácica. A principal função deles é receber, né, esse volume de ar, de oxigênio, retirado do ar do ambiente, e fazer a troca lá dentro, né, no seu interior, garantir essa troca gasosa. Então, o nosso organismo, normalmente, durante essa troca, ele libera o CO2, que é o gás carbônico, e absorve o O2 disponível na circulação, no ar ambiental. Tá? Então, isso é vital. A gente ventila, a gente respira, porque precisa garantir a demanda, a absorção de oxigênio pelo organismo, tá? Tiaguinho nos Ok, acompanhando. E, inclusive, ok. doutora Cláudia, o Tiago é um que está saindo desse quadro do Covid, né? Ele teve o Covid se apresentou nele de forma bem branda, ele está saindo desse quadro. Mas continua, Sim. doutora Cláudia, por favor. Então, a principal função do sistema respiratório, dos pulmões lá, é garantir essa absorção de oxigênio, tá? Esse oxigênio é retirado do ar ambiental, vai para dentro do organismo, ele é absorvido pelos capilares, enquanto o CO2 que está presente no nosso organismo, né, que é o resíduo aí das nossas reações químicas que ocorrem lá dentro, ele é eliminado, tá? Para esse meio ambiente. Então, a gente tem que garantir a absorção de oxigênio. Ok. Para os pacientes comprometidos por Covid-19, essa função fica comprometida. Então, muito Uhum. provavelmente, independente da graduação de comprometimento, igual a Tuca, a samaritana, acabou de dizer, relatar aí, que o marido teve Covid, né? E comprometeu 25% dos pulmões. Então, o que ela quer dizer com isso, né? O que os médicos querem dizer com isso? Que a capacidade de absorção de oxigênio dos pulmões ficou reduzida, né, por esse período de Covid. Então, a principal característica dessa patologia é ter essa absorção de oxigênio prejudicada.
Então, o volume de oxigênio que a pessoa deveria absorver fica diminuído, tá? Então, quando a gente fala dessa porcentagem de comprometimento, ela está diretamente relacionada a isso, tá? Ou seja, o pulmão está falhando, ele contraiu esse vírus e nessa ventilação ele não está conseguindo garantir a demanda necessária de oxigênio, ok? Ok. Ok. Uma vez que esse paciente é diagnosticado com COVID, ele é submetido a um tratamento médico. Se for um caso leve, esse tratamento é medicamentoso, tá? Esse paciente é medicado e ele vai fazer repouso domiciliar. Então, ele fica em casa, sobre cuidados nutricionais básicos, então, uma dieta adequada, equilibrada, uma ingestão significativa de água e repouso, para que esse organismo se restabeleça. Quando o caso é moderado a grave, muito provavelmente esse paciente já tem outros sintomas associados, como a insuficiência respiratória, por exemplo, né? E aí, o que é a insuficiência respiratória? É a dificuldade de inspirar o ar, de garantir essa demanda de entrada de ar lá dentro do sistema respiratório. Então, o paciente com insuficiência respiratória tem como principal característica uma ventilação mais rápida e curta. Então, é um paciente que provavelmente tem esse sintoma aqui, ó. Ele inspira e expira rapidamente, porque esse sistema está falhando. Então, na tentativa de reparar e captar mais oxigênio possível do ar, ele hiperventila, ele busca esse ar, tá? Esses pacientes com comprometimento maior, que apresentam a insuficiência respiratória, infelizmente, eles são internados, né, e permanecem em tratamento médico dentro do ambiente hospitalar. Correto. Tanto os casos leves quanto moderados e graves, eles são submetidos a tratamento fisioterapêutico. Esse tratamento, ele é conhecido como fisioterapia respiratória, tá? Na fisioterapia respiratória, o profissional, ele vai ensinar o paciente a fazer alguns exercícios respiratórios com a intenção de aumentar a demanda ventilatória, de facilitar a respiração desse paciente, para que a gente consiga garantir essa troca gasosa, garantir que ele inspire um volume adequado de oxigênio, para ele fazer essa troca lá dentro e permanecer numa ventilação normal, habitual, garantindo o funcionamento de todos os órgãos do organismo, ok? Correto. Então, assim, a fisioterapia, tanto nos casos leves quanto moderados e graves, ela é muito importante. Para aquelas pessoas que não têm acessibilidade ao serviço particular, por exemplo, e até mesmo no SUS, que está sobrecarregado, nós profissionais temos inclusive feito uma campanha e passado esses exercícios respiratórios para que esses pacientes possam fazer em casa, tá? Ótimo. E como que essas pessoas podem ter acesso a esses exercícios, doutora Cláudia? Existe um site? Como a senhora tem um site, divulga lives? Como que eles podem ter acesso a esses exercícios? A maioria dos profissionais possuem os seus próprios sites, né, dos ambientes de trabalho. Mas Correto. como hoje as pessoas elas estão super ávidas por informação, preocupadas, nós temos realizado muitas lives, porque elas são mais interativas, as pessoas tiram as suas dúvidas, e aí a gente acaba ensinando durante a live mesmo como fazer esses exercícios de forma adequada. Tem funcionado super bem. A gente tem conseguido excelentes resultados com esses pacientes. Ótimo. E o que mais fica comprometido nesses pacientes, além dos órgãos, além do pulmão? Tá. Muitos pacientes pós-Covid têm apresentado sequelas importantíssimas em relação à parte locomotora. Então, muita fadiga muscular associada à perda de massa muscular. Esse paciente perde músculo, né?
E aí, fatalmente, numa evolução pós esse tratamento, ele fica com uma dificuldade muito grande de se locomover. Nessa Nossa, fase, também é importante o paciente fazer uma dieta adequada para ele garantir um aporte ideal de proteína aí e recuperar essa massa muscular, porque senão fica muito difícil a locomoção. Mas esse tem sido um dos sintomas importantes que nós temos visto, né, com esses pacientes pós-Covid. Na verdade, são dois: essa dificuldade locomotora, tá? E a dificuldade da própria ventilação. eu ouvi falar muito dos casos de dores nas pernas, nos braços, fadiga total, cansaço. A Sim. fadiga são os pulmões, é claro. Agora, as dores que acompanham, dor de cabeça, etc., a gente fica sempre. Quando a senhora fala uma dieta de proteínas, o que, que isso significa, doutora Cláudia? Ingestão de É, muita carne, muita. E que tipo de carne? Carne branca, carne vermelha? então, as proteínas são os macronutrientes, né, responsáveis pela formação da massa muscular. Elas são encontradas em vários tipos de alimento, mas principalmente aqueles de origem animal, né? Quando a gente pensa em proteína, uma das principais fontes são ovos, leites e derivados, carnes, né? Apesar de algumas pessoas serem um pouco mais restritivas em relação à carne vermelha, a carne vermelha apresenta um aporte proteico um pouquinho maior quando comparada à carne de peixe, por exemplo, ou das próprias aves, né? Claro que vai depender de que ave seria essa ingesta, mas é importante garantir esse aporte. Então, vale a pena recorrer aos alimentos de origem animal, principalmente. Carne, ovos, peixes, aves. Eu não estou conseguindo ler direito essa pergunta que está no vídeo. Para mim, ela passou muito. Como que está para a senhora? Porque o enfermeiro não pode controlar o ventilador mecânico nesses momentos, já que ele que fica com o paciente. Ah, tá, uma pergunta da Ju Sócio. Então, É, dentro do ambiente hospitalar, considerando a UTI e a enfermaria semi-intensiva, o profissional responsável pelo controle, pelo ajuste dos parâmetros dos ventiladores mecânicos é o fisioterapeuta, tá? É o fisioterapeuta intensivista ou o fisioterapeuta cardiorrespiratório. Ele que é o responsável. O enfermeiro também é um profissional importantíssimo, ele não pode deixar de existir dentro dessa equipe multidisciplinar, mas ele fica como principal responsável dentro daquelas prescrições médicas relacionadas aos medicamentos e cuidados diretos com os pacientes. Aplicação de injeção, manuseio de fármacos, controle de alguns parâmetros básicos desse paciente. Respondendo em detalhe, por que o fisioterapeuta intensivista ou cardio? Esse profissional, ele também auxilia, também é um dos responsáveis pelo processo de intubação e extubação desse paciente. E para a recuperação da função do sistema respiratório, muitas vezes nós, né, dentro da UTI, nós precisamos mudar esses parâmetros no ventilador mecânico e tomar algumas decisões mais rápido, como tirar o tubo para aumentar a ventilação ou entubar emergencialmente. Então, infelizmente, esses cuidados são restritos ao físio, mas o enfermeiro é um dos profissionais mais importantes dentro dessa equipe, tá? Essa equipe tem que ser multidisciplinar, tem que ter enfermagem envolvida, tem que ter técnico em enfermagem envolvido, ele que é o nosso braço forte lá, direto com esse paciente, ele que vai fazer o manuseio do paciente na maca, que vai auxiliar na hora de trocar a roupa, na oferta da comida. Então, o técnico eu sou fã dos técnicos em enfermagem, tá? Nós precisamos muito deles lá dentro. Os médicos, com os diagnósticos médicos, exames necessários, né? A avidez, a percepção de evolução da doença
ou melhora, o fisioterapeuta cuidando diretamente dessa parte ventilatória, e nutricionista. Mas a gente precisa de todos esses profissionais envolvidos. É uma equipe, ninguém trabalha sozinho, principalmente pensando no Covid.